Matemáticos iniciantes frequentemente fazem confusão entre o quantificador universal e o existencial. Por conta disso, vale a pena fazer uma comparação entre os dois, enfatizando quais são as suas diferenças. O quantificador universal é o para todo, e nele nós precisamos que todos os elementos especificados satisfaçam a propriedade desejada. Então, em um para todo, achar um elemento que satisfaça as propriedades que você quer não é suficiente para concluir que a proposição é verdadeira, porque funcionar para um elemento, em geral, não significa que funciona para todos os elementos, que é o que nós precisamos no caso de um para todo. Então, você não pode concluir nada a partir de um único caso. Mas e no quantificador existencial? Se você achou um x satisfazendo o que você quer, você pode concluir alguma coisa a respeito da proposição, no caso de um quantificador existencial? Bom, um quantificador existencial, ele apenas quer saber se existe algum objeto com certas características. Ele não é como o para todo, que quer que todos os objetos satisfaçam a certos critérios. Então, achar um objeto já é suficiente para concluir que o existe é verdadeiro. Ou seja, nós podemos concluir que a proposição é verdadeira, sim, no caso do quantificador existencial. Achou um exemplo, você já sabe que ela é verdadeira. No caso do quantificador do para todo, achar um exemplo não significa nada. Porque você só mostrou que aquele exemplo funciona. Não significa que vai funcionar para todos os exemplos. Bom, voltando ao quantificador universal. Agora, suponha que você achou um x que satisfaça a condição especificada, mas não a condição da sentença aberta. Então, nesse caso, será que nós podemos concluir alguma coisa? O para todo, ele precisa ser válido para todos os valores naquelas condições. Então, se você achou um valor naquelas condições e que não satisfaz a sentença aberta, é sinal que não é verdade que aquilo é verdade para todo x. Então, esse x que nós achamos é justamente o contra-exemplo que nos permite dizer que a proposição é falsa. E no caso do quantificador existencial, digamos a mesma situação. Nós achamos um x satisfazendo as condições, porém não a sentença aberta. Bom, nesse caso, o fato de um certo x falhar não significa que todos vão falhar. Nós podemos simplesmente ter tido azar na escolha do x. Então, não dá para concluir nada somente por um exemplo ter falhado. Repare, então, que no quantificador universal, é relativamente fácil concluir que uma proposição é falsa. Basta encontrar um contra-exemplo. Porém, geralmente, você não pode concluir que uma proposição universal é verdadeira apenas testando casos. Porque você não pode testar a maior parte das situações, você não consegue testar todos os casos possíveis. Então, normalmente, para concluir que um para todo é verdadeiro, você precisa de algum tipo de raciocínio mais profundo do que meramente testar casos. E no caso do quantificador existencial? Concluir que um existe ele é verdadeiro, ele pode ser feito exibindo-se um único exemplo de objeto com as características desejadas. Então, provar que um existe é verdadeiro é só achar um elemento que satisfaz as condições que você quer. Porém, concluir que uma proposição existencial é falsa, ou seja, você concluir que alguma coisa não existe, normalmente isso não vai poder ser feito meramente testando casos. Porque mesmo que você teste muitos casos e todos eles falhem, normalmente você não tem condição de testar todos os casos, costuma ser um número infinito, e assim você nunca vai ter certeza se não tem algum caso que você ainda não testou e que falhou. Às vezes você só deu azar. Você testou 1000 casos e nos 1000 casos falharam, mas ainda tem um caso lá que funcione. Você só foi azarado. Então, no caso de um quantificador existencial, você
consegue mostrar facilmente que ele existe, que ele é verdadeiro, exibindo um objeto que satisfaz as condições, porém, justificar que um quantificador existencial é falso, isso, em geral, é mais difícil. Você precisa de algum tipo de argumentação mais profunda do que meramente testar casos.